Então, vamos lá, hoje no nosso nono encontro, vamos continuar. Então, no nosso último encontro, a gente falou sobre, nos nossos últimos, né? Antes do encontro com a Tice, né? Que a gente falou sobre nutrição, nos dois encontros anteriores, a gente falou sobre análise transacional e script de vida, né? Que, através do, do psicólogo, né? Do Eric Berne, que ele traz essa teoria que a gente falou sobre ego pai, ego adulto e ego criança. Eu não sei se a Fabiola conseguiu assistir às aulas anteriores, né, para ter uma É, ideia, nem todas. não. Então, é uma sequência, tá? Essa é a última aula dessas três ali, então, quando você conseguir assistir as anteriores, você vai entender essa sequência, tá? Fechar. Uhum. Fala mais sobre a parte da nossa. É a parte da psicologia, da onde vêm os nossos comportamentos desde criança, tá? A gente tem o ego pai, que são os conceitos ensinados de vida, lá na infância, tá? O ego Uhum. adulto, que são os conceitos pensados da vida, né? Mais centrados no conhecimento. E o ego criança, que são os conceitos sentidos de vida, tá? Conceitos de personalidade. Mas eu vou deixar para você assistir lá para você entender bem a teoria, tá? Sim, melhor. Uhum. E o script de vida, que é a sequência que a gente viu na aula seguinte, é um plano inconsciente de vida ou um programa concebido lá na infância, tá? Baseado nas influências parentais em reações de sobrevivência. Influência parental não quer dizer necessariamente só dos pais, tá? Em relação à convivência com os pais, com avós, tios, irmãos, com professores, com quem a criança convive e que de alguma forma influencia nas reações nesse convívio que pode ter influenciado nessa reação, a criança ela vai se adaptando às condições que são oferecidas para ela e vai moldando essa personalidade, tá? Então, e a partir daí ela vai criando esse script de vida. E esse script é criado no inconsciente e ele segue para toda a vida. É realmente um script inconsciente, a gente não sabe, mas é isso que molda as nossas reações. Por que eu sou assim? E por que a gente, por mais que a gente negue, às vezes, eu não quero fazer da mesma forma que minha mãe, da mesma forma que meu pai, e às vezes a gente acaba sendo igualzinho, tá? E é a partir Uhum. desse script, que é Uhum. gravado lá na infância, que a gente acaba agindo da mesma forma depois. Assista lá que você vai entender melhor. Tá bom. Então, hoje, dando sequência a esses assuntos, nós vamos falar sobre a mudança do script, né? A partir do momento que a gente entende esse script inconsciente, né? Nós vamos tentar mudar. Então, quando a gente atinge o nível da consciência, né? Quando a gente percebe que o nosso script original, que foi criado lá na infância, ele não está sendo o esperado para as nossas vidas, o nosso comportamento não está sendo esperado, que ele não está correspondendo às nossas expectativas de vida, então a gente constata que é hora de mudar o script, né? Obviamente. Então é hora de romper as barreiras, né? Que são as defesas que separam o nosso inconsciente do consciente, né? Só que para isso nós precisamos identificar o nosso script primário de sobrevivência, que é esse criado lá na infância, e mudar para o script chamado secundário, que é o script de conveniência, que é o que para a gente ter mais autonomia nos nossos comportamentos, tá? Quase todas as incongruências da nossa vida, elas estão lá elas vêm do script primário, as neuroses, ansiedade, as preocupações excessivas, comportamentos como o uso de drogas, separações, depressão, os conflitos, né, de casais, conflitos com filhos, em família, essas brigas, né, até mesmo Opa, tem mais gente chegando aqui. O câncer, porque ele é a somatização de alguns problemas, né, emocionais, tudo,
eles provêm desse script primário, né? Dessa parte lá da infância. Então, tudo isso ocorre porque, de alguma maneira, está se seguindo um script construído na infância. Então, a partir dessa consciência, é que a gente tem que transformar esse script primário em secundário, para a gente mudar esses comportamentos. Alô, legal. Tchau, tio. Então tá bom. Beijo. Sim. Tá todo mundo escutando aqui. Até. Oi, Lu. Opa, travou meu. Aí. A nossa vida, ela está acontecendo de forma proporcional ao script que temos e que foi decidido lá na infância. E mudar de vida significa mudar o script. Ou seja, ter autonomia na vida é poder viver segundo o script que você faz, não aquilo que foi construído a partir da infância, mas sim da realidade adulta, um plano de vida consciente, que você tem essa autonomia, né? Só que assim, podemos até saber quando a gente está atuando nesse script primário, mas não é muito difícil, a gente não tem essa força para mudar, para evitar. Por isso que é necessário estarmos conscientes, né, para saber constantemente o que estamos fazendo, como, por quê, e aí buscar ajuda para resolver. Porque, ok, a gente já entende agora, né, que a gente tem um comportamento que talvez, às vezes a gente nem sabe explicar por que eu ajo assim, beleza? Pode ser que tenha sido lá da infância, agora a gente começa a entender que esse comportamento pode ter sido a forma como, sei lá, a gente sempre remete primeiro aos pais, né? Mas não necessariamente é aos pais, como eu já falei. Porque meus pais podem ter sido muito repressivos, né? Então a minha maneira de agir é mais eu tenho que aceitar tudo, eu faço, eu não posso ir contra a vontade deles, então eu ajo, baixo a cabeça, aceito tudo, né? Essa é a minha forma de agir hoje, em função desse script que aconteceu lá na infância. E isso traz um comportamento na minha vida adulta que está me prejudicando de alguma forma. Que eu posso estar deixando de conseguir alguma coisa na vida profissional, de conseguir alguma coisa em relacionamentos, por causa desse comportamento. Né? Eu aceito tudo, eu não sei dizer não, por causa desse comportamento. Ou eu tenho uma dificuldade de relacionamentos por causa desses fatos ocorridos lá na infância. E agora? Como que a gente faz para mudar, né? Então, eu posso ter entendido que, ok, esse meu comportamento veio da infância. Mas e fazer o que com isso, né? A gente começa a ter um entendimento, um pouco da consciência, mas e daí? Como fazer para mudar, né? Então, antes da gente entrar na mudança, existem 5 níveis de consciência que são mensuráveis de acordo com a psicologia, tá? O primeiro nível é o nível de consciência zero, tá? Nesse nível, a pessoa, ela tá psicótica, ela tá fora da realidade, ela tá perdida de si mesma, ela não tem consciência nenhuma de quem é ela, do que ela tá fazendo, das ações, das reações, né, do que ela faz. Então, normalmente essa pessoa está precisando ser avaliada por psiquiatra, inclusive, ou até internada, né? Normalmente precisa até de medicamento. Uma pessoa que está com neuroses, em um alto grau, né? Tô falando. Então, ela não tem mais consciência das ações, das reações dela. Então, traumas muito fortes de infância, né? Causam perturbações muito fortes na vida adulta, normalmente, né? E acabam nesses estados psicóticos e precisam de tratamento. Então, esse é o nível zero de consciência, a pessoa não tem domínio nenhum. Aí o segundo nível é o nível de consciência um, que a pessoa ela está com muita dificuldade, com um nível de confusão alto, uma neurose de média para máxima, tá? São chamados até obsessivo compulsivo de alta intensidade. Mas ela sabe dos seus transtornos, tá?
sabe das obsessões, sabe das neuroses, mas não consegue parar. Mas ela já tem um leve entendimento, muito pouco, tá? Mas ela tá num grau, assim, não é o de zero consciência, não, né? No estado, assim, de remediar, é um pouco mais leve. O terceiro nível é o nível de consciência 2. A pessoa, ela já conhece, ela sabe que ela tem problema, ela sabe dos seus defeitos, ela está em busca da mudança já. Então, ela já deu estalinho, já sabe dos seus problemas. Sabe que precisa rever alguns aspectos da vida, entender melhor de si, dos outros, né? Porque entendendo de mim, aí sim eu vou compreender melhor as ações dos outros, né? O relacionamento com os outros começa a mudar. Porque às vezes a gente cobra muito dos outros, né? Ah, eu não consigo me relacionar bem, sei lá, com irmão, com mãe, com pai, com marido, sei lá. Mas às vezes é resultado do meu comportamento. Ou o comportamento do outro, eu começo a entender melhor por que que ele é assim, por que que ela é assim, né? Mas mesmo assim, a pessoa ela ainda apresenta níveis relativos de emoções, tá? Negativas. Elas ainda são competitivas, elas ainda são zangadas, né? São reativas, sentem raiva, inveja, ciúme. Então, é aquela transição, né? Diríamos assim, somos nós hoje em dia, né? A gente sabe, estamos aqui, assim, já começa a compreender que a gente tem problemas, né? A gente tem que resgatar, voltar atrás, mudar, por que que a gente é assim? Mas a gente é humano, né? A gente está aqui numa fase de transição, de melhora, em busca da melhora, né? Mas a gente tem recaídas, né? Então, principalmente numa fase de que a gente está muito cobrado, no estresse, no nível de que a gente começa a ficar no nível de irritado, sei lá, na pressão, é que essa parte negativa ela aflora, ela aparece mais, né? Mas o estado de consciência, a gente já, opa, vamos buscar voltar, retrair, né? Não deixar que o estado negativo, né, as emoções negativas dominem. Então já é um estado de transição, tá? O quarto nível é o nível de consciência 3, tá? A pessoa, ela está em busca de novos caminhos, elas têm mais emoções positivas do que negativas, tá? Tem um nível mais elevado de consciência e de saúde também, né? Elas vivenciam mais amor, justiça, bondade, mais verdade, mais beleza. Então, é um nível um pouco mais acima do que nós estamos, eu diria, né? É um nível mais de plenitude de emoções positivas. E o quinto nível, que é o último, é o nível de consciência 4. A pessoa que está no nível de evolução, diria até um nível de evolução espiritual maior, tá? Já no caminho da iluminação, eu diria. Essa é a busca de todo ser humano, né? Nós estamos aqui sempre em busca de uma evolução melhor, uma evolução espiritual maior. Então, a grande maioria das pessoas, ela está oscilando entre os níveis 2 e 1. O 0 é um nível, assim, de doença, né? Doença mental, precisa de tratamento, né? Como a gente falou. Então, a gente está oscilando entre o 1 e o 2. O 1 é falta de conhecimento, né? Quando a gente não sabe que a gente tem não diria problema, né? Mas que a gente tem esses traumas, essas coisas que aconteceram na infância, que fazem, né, que são marquinhas no nosso inconsciente, então a gente está no nível 1, a gente não tem essa consciência, né? No nível 2, a gente começa a ter a consciência do que aconteceu, então a gente começa a ter o conhecimento, então é a transição, a gente começa a entender e começa a buscar. Então, uma parcela menor que está entre nós estão no nível 3, né? Que são os mais iluminados, né? E a nossa busca é atingir o nível 4 da consciência, né? Quanto mais consciente o ser humano está, mais luz existe dentro dele para enxergar o que está se passando consigo e o que está se passando lá fora, com os outros, inclusive o que ele está permitindo que façam consigo. Então, quando a gente tem essa consciência, não é só o que acontece comigo, não é só o que acontece com o outro,
mas é o que eu estou deixando acontecer comigo, né? Então, é importante isso, porque quando a gente não está entendendo, não tem essa consciência, a gente está permitindo que aconteçam coisas com a gente, né? Por exemplo, o mesmo exemplo que eu dei antes, né? Se eu sou muito permissiva, se eu não sei dizer não, se eu sou, como a gente falou nas aulas anteriores, né? Eu não me permito, né? Eu sempre tenho que dizer sim, não ir contra, né? Fui muito reprimida. Eu estou sempre permitindo ser sobrecarregada, porque eu não sei dizer não. Então, isso é importante, esse estado de consciência, para a gente entender o meu comportamento, o comportamento dos outros e o que eu estou permitindo que aconteça comigo. Então, a partir desse autoconhecimento, a gente começa a ter essa autonomia. O que que eu posso fazer para melhorar? Para me melhorar, o que que eu vou fazer para melhorar o meu relacionamento e o todo? Porque no momento que eu estou permitindo me sobrecarregar, por exemplo, eu tenho um limite. E quando eu estou no limite, qual é o relacionamento que vai dar certo? Seja profissional, seja pessoal. Ninguém aguenta daí, né? O relacionamento começa a ficar prejudicado. Isso é um exemplo. Existem várias coisas que, né, que vão ficando ruins porque a gente não sabe, não se conhece, não sabe desses problemas que acontecem em função do que aconteceu lá no nosso script inconsciente, do que acontece no script inconsciente. Então, quando a gente começa a ter essa autonomia, a gente começa a mudar essa chavinha. E nós podemos ser ajudados na mudança do script basicamente de 3 formas, tá? Tem a forma natural, que é com calma, com paciência, que é aquela coisa assim, tudo na vida passa, né? O tempo é sempre uma alternativa para que algo melhor possa acontecer, tudo no seu tempo, né? Às vezes a gente aprende ou não aprende. Pode passar uma vida esperando que aconteça alguma coisa que nos faça aprender ou não. E existe a forma acidental, que não é a melhor forma, né? Porque, infelizmente, muitas pessoas acabam fazendo mudanças na sua vida somente quando algum acidente, por exemplo, acontece. Uma falência, a perda de um cônjuge ou a perda de um filho, uma doença, algo muito forte que aconteça, que a pessoa para e ela começa a repensar a sua vida, né? Começa a procurar de alguma forma ajuda e ela vai daí, assim, ela começa a se autoconhecer e muda o seu padrão de vida, né? Começa a mudar aquela chavinha, né? Então, normalmente acontece dessa forma, infelizmente, né? Tem que acontecer alguma quebra, alguma coisa forte na vida, alguma quebra de paradigma para mudar. Não é a forma mais ideal, mas a maioria acontece assim, né? Como a gente fala, ou é pelo amor ou pela dor. Normalmente é pela dor, né, que a gente vai procurar a mudança, infelizmente. E existe a forma artificial que a gente chama que acredita-se que seja a forma mais importante, a mais adequada, porque assim a gente tem o controle do que, de como e como a gente quer a mudança, né? Que é quando a gente toma a decisão, né? De mudar de fato. Então, para isso, a gente precisa buscar alguém com preparo para esse tipo de ajuda, né? Que saiba utilizar ferramentas adequadas, os recursos para auxiliar a transformação. Porque, assim, é um processo, né? Não é do dia para a noite. A gente, tá, entendi que então o meu comportamento vem de algo lá da infância. Só que existem muitas maneiras de mudar. Só que a gente precisa procurar alguém que possa nos ajudar. E às vezes não é de uma forma só, existem várias. E às vezes você tem que fazer de várias formas, buscar essa maneira de transformar. Pode ser a terapia, ajuda muito, 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 né? Terapia, mentoria, coaching, as chamadas terapias integrativas, que são, por exemplo, hipnose, regressão, constelação sistêmica. Tem diversas formas e oportunidades de trabalhar esse autoconhecimento para identificar os padrões inadequados, aqueles que estão prejudicando, sabe? Não é o inadequado à sociedade, é o inadequado para você. O que está te fazendo mal? Você começa a mapear o que está atrapalhando a tua vida, o teu pessoal, que em consequência vai atrapalhar teus relacionamentos, o teu profissional, né?
essa é a busca, né? O que está fazendo mal para mim? O que eu preciso mudar para mim, não para os outros. Então, é identificar, fazer as atualizações e mudar o que precisa ser mudado, o que é necessário para você. Então, assim a gente abrevia esse processo de mudança, tá? De evolução. Porque, assim, ninguém vai mudar para retroceder, a gente vai mudar para evoluir, para melhorar, né? Tudo que eu melhorar para mim é uma melhoria, a gente vai contribuir para o mundo melhor. Porque quando a gente muda, todos que estão ao nosso redor vão mudar também para melhor. Isso é consequência, né? Não tem como, porque assim, é uma onda. No momento que você está mudando para melhor, você não precisa dizer, não, vem comigo, faça também. Se você falar isso, ninguém vai fazer. Esquece. A pessoa só vai fazer a mesma coisa que você está fazendo, ela só vai procurar a mesma ajuda que você está procurando no momento que ela vê a mudança em você. Então, isso é natural. Se você melhora, os outros melhoram. E às vezes não precisa nem buscar a mesma ajuda. No momento que você mudou, que você melhorou, o efeito já começa a fazer com os outros, com os relacionamentos, com tudo, né? E a gente começa a enxergar a vida de forma diferente. E assim, não é apertar o interruptor, mudou a chavinha e mudou tudo. É processo, é demorado, requer paciência, requer resiliência. A gente tem altos e baixos, nós somos seres humanos, né? Só que, assim, eu acho muito legal no momento que a gente começa a se conhecer, entender, porque tem coisas que vêm lá da infância e, assim, a gente não julga, né? Nossos pais, nossos familiares, exceto, assim, casos muito específicos, né, de traumas, todos eles fizeram o melhor que tinham naquele momento, né? Então, assim, a gente não julga, a gente entende, aceita e, ok, o que que eu faço agora com o conhecimento que eu tenho na minha vida adulta, com a minha autorresponsabilidade, para eu melhorar? Então, tá nas nossas mãos mudar de vida para melhor. E por hoje é isso, meninos. Encerramos o assunto sobre análise transacional. Deixa eu descompartilhar aqui com vocês.